né? Então antes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, através de Jesus, nosso Senhor e Mestre, agradecendo-os pela vida, pela oportunidade da encarnação e por termos condições de entender e compreender as lições que Ele irá nos inspirar nessa noite. Que seu amor, a sua luz nos inspire a todos para falar com compreensão e para compreender com aproveitamento. Que o Senhor seja a nossa luz e que nós possamos estar sempre ligados ao seu coração, hoje e sempre. Que assim seja. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, a respeito das leis de adoração, tem um assunto muito pertinente, que é a prece, a oração, né? Nós estamos sempre lembrando e sendo lembrado da necessidade de orar, né? E nós vamos fazer um rápido apanhado aqui de algumas questões do Livro dos Espíritos, com esse tema da prece. Vamos ver a questão 658, 659, 661. E como nós estamos no mês de novembro, que é comemorado através do calendário católico, Dia dos Finados, 2 de novembro, não podemos deixar de lembrar também desses entes queridos que foram e que são tão importantes para cada um de nós, que já voltaram para a pátria original, para o lar que nos é primitivo, primeiro, né? Então nós vamos entender também a importância da oração pelos nossos entes queridos, não só no Dia dos Finados, mas em todos os dias das nossas vidas. A questão 658 pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque para Ele a intenção é tudo. A prece do coração é preferível à prece que podes ler, por mais bela que seja, se as lês mais com lábios do que com pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que Ele não seja tocado pela prece da pessoa fútil. Mas não acrediteis que Ele seja tocado pela prece da pessoa fútil, orgulhosa e egoísta, a menos que isso signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento, a verdadeira humildade. Na história que foi contada por último, né? O nosso irmão equivocado, ele fez uma oração com o pensamento, com a reflexão, né? Que a gente viu que a prece não precisa ser palavras, é o sentimento entre nós e Deus. E ele foi tocado por esse sentimento de tanta bondade daquelas pessoas, né? O alcançou, iluminando o seu raciocínio, e ele muda de direção. E a história do narrador narra que ele nunca mais voltou a ser aquela pessoa, né? Ladrão ou malfeitor, passando a ser um observador e um vivenciador das leis divinas. Então a prece tem esse poder, né? As mães, principalmente, é as que sabem, né? Quando os filhos estão em apuros, quando elas não podem fazer outra coisa, elas recorrem a Deus, e sempre tem um grande objetivo. E o nosso contemporâneo Francisco Cândido Xavier, ele nos afirmou que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu. Quer dizer, é porque ela põe todo o seu sentimento, toda a sua vontade, a sua beleza sentimental em prol daquele que ela tutela como filho. A questão 659, qual que é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Por meio da prece podemos nos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então veja só, quando nós vamos orar, nós vamos pensar em Deus. Não é que Deus não pensa em nós o tempo todo, mas aí nós vamos aproximar mais desse sentimento amoroso. Então isso facilita para a gente compreender
e receber as intuições para a resolução de muitos casos que a gente estava obscurecido mentalmente para resolver. Às vezes estava embaraçado em certas coisas, e ao orar a gente entra nesse patamar mais elevado e abre as portas através da intuição para a compreensão daquele problema. Às vezes não é nem resolvido o problema da maneira que a gente quer, mas a gente o compreende e aproveita bem através dessa compreensão e resolve por si só. Parece que resolveu por si só, mas não foi. Foi porque nós elevamos o nosso patamar, saímos daquela preocupação, né? E isso possibilitou a infiltração da luz divina em nossas mentes. Então, por isso, mais uma característica da importância da fé. Aí ele fala que na 660, a prece torna melhor a pessoa? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então isso nós estamos falando. Elevou o pensamento, nós vamos conectar com mentes mais iluminadas, mais amorosas, e essas mentes irão nos socorrer, como diz bem os Espíritos, enviados por Deus. Aí vem uma questão fundamental para o estudo dessa noite. Podemos, com utilidade, orar a Deus para que perdoe nossas falhas? Então nós podemos orar a Deus e pedir perdão pelos maus comportamentos, pelas más ações que nós praticamos? A resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. Porque nós somos puros para toda hora pedir desculpa para os nossos pais pelos nossos erros. Não, pai, não, mãe, eu não vou fazer mais isso. Daqui a pouco nós estamos fazendo a mesma coisa, né? E com Deus a gente age assim também. Então, não é que Deus castiga ou Deus não perdoa. Deus nem perdoa, porque Ele nem leva em consideração, não magoa, né? Quem perdoa é quem tem que perdoar, é que ele está magoado, alguma coisa assim, né? Deus não magoa com os nossos erros. Então, mas só que esse benefício divino só vai ser obtido se a gente mudar de conduta, né? A gente, na vida cotidiana, a gente às vezes está querendo realizar uma obra e querendo um resultado diferente e fazendo a mesma coisa. Então não vai obter se a gente não mudar a maneira de agir e de construir aquele projeto que a gente está querendo realizar. A hora que a gente adequa as leis, as características que vai chegar à finalidade, a gente obtém o êxito. E assim também as nossas condutas. Não adianta a gente ficar pedindo perdão e fazendo as mesmas coisas, né? Ah, a carne é fraca. Não, nós é que somos viciados, nós como espírito. A carne, coitada, ela só obedece aos nossos impulsos, o impulso espiritual, da vontade do espírito. E aí, juntas, né, o útil ao desagradável, né? As boas ações são as melhores preces. Eles continuam. Então, as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então é o nosso sentimento. Por isso que as orações das mães têm uma eficácia danada, porque ela põe todo o seu sentimento, né, de boa intenção em prol dos filhos. Aí vem a respeito da questão da oração pelos mortos, é a questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, pela razão de não estar recomendada no Evangelho? Então, uma boa parte dos nossos irmãos cristãos rejeita essa utilidade de orar pelas pessoas que já morreram no corpo, pela falta da chave, da compreensão de que nós continuamos nós do jeito que nós somos. Não é a morte do corpo físico que vai fazer nos transformar. São as oportunidades que nos chegam e a nossa
esforço, com boa vontade para resolver o problema, ter coragem, como a história, né? Ele teve coragem de observar ao redor dele, sendo beneficiado pelo bem que as pessoas estavam fazendo, o desejo, né, e a confiança empreendida nele, e ele achou ali a oportunidade e teve coragem de mudar todo o seu comportamento. Então, os nossos irmãos que não conhecem as leis da reencarnação, a lei da imortalidade, só superficialmente por enquanto, então eles rejeitam essa utilidade da oração pelos aqueles que já morreram no corpo físico. Os Espíritos respondem: o Cristo disse à humanidade, porque às vezes no Evangelho, Jesus, como ele bem disse, quando ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que ele não teria condições de falar tudo abertamente, explicitamente, porque nós como humanidade não tínhamos condições de compreender, por conta da nossa capacidade intelectual, comparativa. A nossa ciência era tudo muito atrasada ou não, inexistente, né, do ponto de vista material. Então não dava para ele falar de tudo abertamente para nós, deixando para a época agora, né? Então, mas ele disse que amai-vos uns aos outros. Isso engloba toda a humanidade, vivos e mortos no corpo físico. Nós devemos continuar amando aquele que nós amávamos aqui, e aquele que nós não tivemos a oportunidade de amar, que rejeitamos por falta de confiança, de um bom relacionamento, a gente pode começar esse relacionamento, melhorar esse relacionamento, mesmo depois que a pessoa desencarnou, saiu do corpo físico. A gente conversar abertamente com ela, né? Numa questão anterior aqui, o Espírito responde que nós devemos lembrar dele, daquele desencarnado, como ele era, pensar nele, rir com ele, puxar a orelha quando for preciso, igual a gente fazia, porque ele continua vivo, continua ativo, não na dimensão carnal, preso no corpo físico, mas já liberto de muitas amarras que a materialidade proporciona. Essa recomendação contém a de empregar todos os meios possíveis de lhes testemunhar a afeição, sem haver entrado em detalhes sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdadeiro que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é o modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece dirigida a Deus em benefício daquele que vos inspira afeição. É para este um testemunho de lembrança, que contribui para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo, desde que manifeste a menor arrependimento, e somente então ele é socorrido. Mas isso não o deixa ignorar que uma alma simpática se ocupou dele. Esse lhe deposita o doce pensamento de que a intercessão lhe foi útil. Disso lhe resulta necessariamente um sentimento de gratidão e afeto por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por consequência, o amor que o Cristo recomendou às pessoas somente crescerá entre eles. Ambos foram obedientes à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Aqui também dá para a gente aplicar a história que a Dona Luzia contou. O espírito, às vezes endurecido, sai do corpo físico e continua um espírito endurecido, negando a realidade, né? Nós aqui, né, nós só aceitamos aquilo que nos é conveniente, quando nós não buscamos a compreensão. Se não for conveniente para mim, não, isso não é verdade, eu não aceito, e pronto, viramos as costas. E como espírito a gente continua a mesma coisa. Aí entra a oração daquele afeto, daquele ente querido, e isso chega em forma de energia para ele, e ele começa a observar e a sentir aqueles impulsos de energias positivas, e desperta nele a necessidade de melhorar. Não é assim quando nós estamos desviando também dos caminhos
aceitos pela sociedade. Vem um ente querido ou uma autoridade, nos chama a atenção e a gente faz uma reflexão e volta para o caminho que é, né, comum e saudável para toda a sociedade. Assim também nós, como espírito, no mundo espiritual, recebemos esses impulsos como incentivo e os devolvemos com o desejo sincero de mudança. Então é importante nós lembrar sempre e amar sempre uns aos outros, em nossas orações, em nossas ações, principalmente em nossos pensamentos. E aí nós vamos ver com Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 66, esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier, por inspiração do benfeitor, e ele, como sempre, pega um versículo da Bíblia, do Evangelho, e esse é o versículo 16, capítulo 16, versículo 24 de João. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedes e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Ele vai explicar esse versículo. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração, principalmente nos dias de hoje, né? Tudo é muito bonito, né? A fantasia, as ilusões que nos é ofertada, é tudo muito bonito, né? Nós vimos no meu último estudo que eu fiz a respeito da melancolia, do vazio existencial. Por mais que a gente preenche com os afazeres do dia a dia, mas naquele momento que a gente está só conosco mesmo, ou que diminui os afazeres do dia a dia, a gente sente aquele vazio, parece que falta algo. Porque também a nossa cultura, nesses últimos 2 séculos, é de muita cobrança, principalmente da nossa meninice, da nossa juventude. Porque você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tal. Aí passa uma outra fase, a gente mesmo vai cobrar da gente. Mas como que o meu amigo está progredindo e eu estou para trás? E aí vai criando ansiedades e expectativas não atendidas, e a gente entra nesse vazio existencial que fica difícil para a gente retornar. E hoje eu estava vendo um estudo a respeito sobre isso, e acho pertinente a gente relembrar isso. O amigo que explana o assunto, um psicólogo, ele foi a primeira vez que eu vi o estudo dele, não fui atrás. Parece que não é nenhum religioso, mas ele fala que quando a gente encontrar nesse vazio existencial, não procurar fugir, a gente adentrar nesse vazio existencial e fazer um silêncio, começar a exercitar o poder da meditação, que não deixa de ser uma oração, né? Você observar por que isso está acontecendo com você, por que você está nessa situação, o que te levou a isso, e você acolher essa situação, não fugir dela, e através desse acolhimento, dessa vivência, desse vazio existencial, a gente se encontrar lá, com Ele, eu e Ele, e Deus, né? E aí a gente sair fortalecido, não escutando mais, dando muita atenção para esses barulhos que forem implantados na nossa mente, que nos cria muita expectativa ansiosas, né? A gente tem que ser aquilo que nós dar conta. O outro não é referência para mim, o outro é um outro indivíduo, com outra situação, com outras realidades. Eu tenho que me comparar comigo mesmo, nunca com o outro. O outro talvez sirva até de referência, mas eu não posso ser ele. Não preciso buscar ansiosamente em me tornar ele, ou o que ele faz, o que ele sente, o que ele vive. Basta para mim, eu e a divindade que está em nós. Deus está em cada um de nós, e nós vamos encontrar Ele nesse vazio, que se nós estivermos vivendo, se não todos nós estamos vivendo, pelo menos por alguns momentos, né, sentindo esse vazio. E aí continua o benfeitor, né? Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedisse em seu nome?
A gente acha que, a gente viu, foi importante o estudo do Livro dos Espíritos para nos lembrar que a oração não é palavra, é sentimento. Não basta eu vir aqui e falar em nome do Senhor Jesus, eu peço isso. Não é isso. Ele vai dissecar isso aqui, a gente vai compreender direitinho. O que é pedir em nome de Jesus? E o que é pedir fora do nome de Jesus também? E aí a gente vai dar uma analisada em nós, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos no dia a dia, e a gente vai ver se está pedindo em nome ou não no nome dele. Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Isso fala alto na nossa vida, porque nós estamos nessa realidade. Então não adianta a gente negar. Eu vejo às vezes muitos espíritas dizer: a morte não existe. Mas se não existe, a gente não morria. Se a gente está vendo lá o ente querido naquela situação, a gente chega lá para consolar ele e falar que a morte não existe? Não. Existe para o corpo físico, para uma transformação, né? Não basta dizer essa palavra, ou deve até evitar, porque nós vamos estar mentindo. Está ali o ente querido sofrendo pela perca da sua afeição, e nós estamos dizendo: não, a morte não existe, né? A morte para o espírito, para a alma, né, que é a resposta correta. E os desastres, essas percas de ente querido, roubam, né, a nossa paz, a nossa serenidade, pelo menos por algum tempo, até a gente buscar em nós e em Deus e nos amigos, tanto espirituais como carnais, o apoio para o restabelecimento. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Depois que eu estudei essa lição aqui, até hoje eu fico observando o que às vezes eu peço a Deus, né? Coisas que eu posso fazer, e eu fico pedindo para que Ele faça, né? Como uma criança ainda, né? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração e atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa e entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Aí a gente volta a observar a letra da oração dominical do Pai Nosso, que Jesus deixou como exemplificação. Ali ela contém, né, o pedir, adorar e agradecer, né? Todo esse aí. E Jesus, um Cristo, um Espírito Cristo, que nós não temos nem condições de compreender a dimensão intelectual, amorosa de um Espírito desse. E Ele deixa nas mãos de Deus, tanto na materialidade como no espiritual, que Ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra, na materialidade de tudo que é material, como no céu, aquilo que é espiritual. Então eles chegam ao ponto do seu entendimento que o melhor é resignar-se às leis divinas, à vontade de Deus, porque é a pura felicidade, né? Deus quer para o homem, como para todos os seres, a pura e eterna felicidade. E nós só vamos ser felizes se a gente vivenciar as suas leis. Não é por imposição, é lei. Ele fez assim, não tem outro jeito. Somente nesse ato de compreensão perfeita de seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa as substâncias de tuas preces, recomendo o benfeitor, para a gente observar a substância das nossas preces. Qual que é o caráter das nossas preces?
O que eu estou pedindo para Deus? Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com o coração confessam a infantilidade de suas rogativas. Ele completa. Então, o estudo de hoje foi para nos avisar mais uma vez da importância suprema e infalível da prece, dita de todo o nosso coração. Até o silêncio é uma prece, está até escrito, né? A gente aprender a silenciar um pouco, a ouvir nós mesmos, a reconhecer as nossas necessidades reais, né? Porque quem que garante na materialidade que o dia de amanhã será de fartura ou de escassez? Ninguém. Quem que garante que o mundo amanhã não pode ser desmoronado por uma grande crise? Ninguém. Agora, a lei divina, por exemplo, da eternidade, da imortalidade, nos garante que mesmo se toda a humanidade desencarnar, nós vamos continuar existindo em uma outra fórmula, em uma outra dimensão, em outras paragens que o Pai, através dos seus abnegados servidores, constrói para nos abrigar. Então essa confiança, essa fé que nós devemos desenvolver, cultuar, é o que vai nos fortalecer e acalmar os nossos anseios, as nossas dificuldades de compreensão e ressignificar a nossa existência. Ver que não existe vazio. Em momento nenhum, em momento nenhum estamos só. Deus está sempre conosco. E se Deus está conosco, nós também estamos com Ele. Lembremos sempre de lembrar dos amigos encarnados e desencarnados, de um abraço fraterno através do nosso sentimento, se não todos os dias, mas de vez em quando lembrar daquela porção de amigos que nós já tivemos e que temos no corpo físico e os que já saíram do corpo físico, e receber com alegria também os nossos irmãos que entram no corpo como uma criança, neto, um filho, um sobrinho, filho de um amigo, a gente receber em oração essas criaturas, porque vão enfrentar as mesmas vicissitudes e dificuldades que nós estamos enfrentando, mas é muito importante para todos. E aos jovens, né, o Evangelho recomenda mais uma vez: desliga um pouco da ilusão e vem sentir a realidade do Espírito. Jesus está sempre de braço aberto para acolhê-los, principalmente na juventude, para fazer homens fortes, lutadores e dignos da boa vontade divina. Que o amor e a presença amorosa de Jesus nunca nos falte. E vamos orar? Agora, com mais consciência das nossas orações, cada um no seu íntimo pode lembrar e trazer para a presença aqui do nosso ambiente espiritual os amigos que nós gostaríamos que estivesse aqui, que recebesse o nosso abraço, nosso carinho, juntamente com o abraço do nosso Mestre Jesus, reconhecendo o Senhor da vida na vida de cada um. E assim, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade da inspiração e da instrução que o Consolador nos traz mais uma vez. Abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, e onde quer que nós formos, Senhor, que nós possamos levar a gentileza, a fraternidade e o amor para abraçar os corações que tanto necessitam. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer mais tempo nesse estado de compreensão e de adoração ao nosso Pai, gentil Criador. Que a sua paz e o seu amor possam nos envolver agora e sempre. Que assim seja.